Desvendados. Em um mundo onde as decisões precisam ser tomadas mais rápido e baseada em uma enxurrada de dados, as empresas acabam se perdendo. Nessa temática de hoje, falaremos sobre Data Ops, uma nova nomenclatura profissional e muitas vezes até metodológica que vai nos mostrar a importância de olhar o dado de uma maneira cross, entendendo uma estratégia e uma jornada do próprio dado em todas as esferas de uma empresa, seja olhando para produto, seja olhando para o cliente, seja olhando até para os processos internos da sua corporação. Não é isso, Mari? É isso, Guilherme. Eu diria que o assunto de hoje ele é emergente, né? Um assunto mais novo para a gente tratar aqui relacionado a dados, mas não menos importante e promissor, né? Novas carreiras, novas funções, novos escopos, uma mistura do que já existia com modernidade, com desafios novos. É um tema relativamente novo, né? E para explorar como a gente tem tratado isso dentro das empresas, posicionado e otimizado, né? A gente trouxe 2 convidados especialistas sobre o assunto. Bem-vindo, Diego Barbosa, que é cofundador da Ruby HR, uma agência especialista, né, em carreiras dentro da área. Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado, Gui. É um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E o Daniel Casari. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Mário. Adorei a definição aqui, Data Steward. Isso, é uma posição recente também no mercado de dados, Muito essa legal. grande transformação. Mas tem mais, né? Você é um entusiasta também em mudar negócios com dados. Sim, isso é o que motiva. A gente vê todos os tipos de negócio e pensa como que a gente pode melhorar performance, automação, e dados envolve tudo isso. O resultado na ponta para o cliente é a finalidade. Quando a gente consegue conectar os negócios com dados e agregar para o cliente, é muito mais gostoso de ver. Então, Excelente. isso me empolga. Bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite. Show. Bem-vindos à nossa sala, pessoal. Vai ser um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Quero começar contigo, Daniel. Show. Conceito Data Ops, né? A gente vê várias vertentes /Ops nascendo nas empresas. DevOps, SalesOps, SSOps e finalmente veio Data Ops. O que é isso? O que é esse contexto na prática dentro das corporações? Muito bom. O mercado ele tem uma perspectiva de criar bastante siglas para as coisas, né? E é assim, eu comecei a participar de muitos fóruns de dados um pouco mais recentemente e começou a surgir esse tema, Data Ops, Data Ops. E já existiu o DevOps, e quando a gente olha isso na prática, com a minha experiência de mercado, olhando a concepção do que foi se formando, é literalmente a gente enquadrar os cenários onde o dado se encontra, nas percepções ali do negócio em si, no seu devido momento e dentro da timeline do produto, seguindo ali o rito da construção. Porque quando nós falamos de profissionais de dados há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era muito similar a antes do que era DevOps, uma pessoa que trabalhava com programação. Era um programador. A pessoa que mexia com dados era um DBM, era um analista de dados, era uma pessoa com uma perspectiva técnica de criação de tabelas. E hoje, com esse conceito do Data Ops, a gente consegue perceber que está sendo clusterizado o processo de trabalhar com dados. E dentro disso, nós temos várias vertentes que vão surgindo. Normalmente, o que tem de impactar mais o negócio são as coisas que resultam na área comercial. Então, hoje, o que nós chamamos de Data Vis, que é a parte de visualização dos dados, que envolve ali como mostrar os KPIs, acompanhamento dos OKRs, ele ficava numa linha muito de exposição. Todo mundo tinha que criar um dado, não importava a origem dele, como ele vinha, e chegava-se numa visualização. Agora não, com Data Ops a gente consegue perceber que com essa fragmentação dos cenários, essa parte de Data Vis ela entra numa saída final a partir de uma necessidade que em muitos lugares, né, as necessidades de negócios, os business cases, vão trazendo, e com essa complexidade cria-se um mapa para monitorar, por exemplo, na fase de UX, quando está sendo desenvolvido o início do produto, antes até mesmo de pivotar, chegar no MVP, como que dados entra ali e se enquadra? Poxa, eu vou ter os testes, eu vou ter toda aquela conexão da descoberta do produto, né, a gestão do produto conectada com dados. Então a gente consegue agregar, por exemplo, a parte de pesquisas, a parte de direcionamento, a opinião do cliente, a experiência do cliente e trabalhar ali já logo de cara com uma machine learning, por exemplo. Então isso faz com que o Data Ops estabelecido dentro dessas vertentes do negócio potencialize a utilização do dado, porque anteriormente ia ter que se esperar implementar o software, chegar lá na ponta do software e ali sim começar a trabalhar com as bases que foram criadas nos diversos bancos. Então, eu
pragmaticamente, sim, depois de ter dito muito, acredito que o Data Ops seja esse conceito. Você agregar as fases de dados nas perspectivas do produto para otimizar a relação com o cliente, indiferente da segmentação do tamanho da empresa, do mercado que ela atue, mas de uma forma parametrizável, escalável, mas que garanta principalmente que todos os grandes potenciais a serem extraídos da utilização da metodologia pertença à questão dos dados no quesito completo. Então, poxa, antes, no meio e no fim. É assim que funcionaria com... Eu poderia tentar simplificar para quem não está constantemente dentro desse mundo, como é o nosso caso, que o Data Ops seria um avanço talvez do Data Thinking, onde eu penso origem, destino, por que eu coleto dado, a importância dele para cada uma das etapas dentro da jornada que você trouxe como exemplo de uma Sim, empresa. sim, porque quando nós falamos do trabalho com os dados, aí puxa muito a questão da governança. Não adianta a gente querer implementar Data Ops se não existir a governança dos dados. E esse cenário de governança, ele implementa muito no ETL, por exemplo, que é determinar padrões de origem, arquiteturas. E aí quando a gente entra nesse tipo de conceito, nós abordamos muito esse mindset data-driven, data-informed. Assim, com base no que eu tenho estudado, visto de mercado, no que eu avalio aí, eu vejo, por exemplo, que o iFood tem alguns pontos muito legais na perspectiva ali de ter considerado a evolução dos dados no que diz respeito a Big Data, fazer com que os analistas de produtos usem dados. Então, assim, quando você fala, poxa, essa introdução do Data Ops, ela pega literalmente essa evolução que, com uma governança bem estabelecida dos dados, a gente consegue fazer um ETL de má qualidade, garante-se uma origem e uma integridade desse dado com muita maior eficiência para consumo, e isso facilita muito na ponta, até nos quesitos de self-BI, as questões que vão ali direcionar a empresa para tomada de decisão estratégica pautada em dados de forma rápida. E grandes players do mercado têm seguido nessa tendência. Então, Legal. eu entendo que sim. Diego, vou voltar a pergunta para você agora, pegando toda essa informação que a gente coletou aqui do ponto de vista de carreira. O que a gente tem como composição dessa posição dentro da empresa? É uma mistura do que a gente já tinha com uma evolução, um escopo maior, continua dentro de uma área de operações mais voltado para dados, está mais conectado com a área de TI? Dá um panorama para a gente, como que a gente enxerga Data Ops do ponto de vista de carreira. Perfeito, Mari. Até pegando o gancho do que o Daniel trouxe, na minha visão, o Data Ops ele passa muito também por uma questão cultural. É uma área que utiliza-se de premissas como qualidade de dados, automação e governança. Então, quando você junta esses elementos, tem um aspecto de cultura por trás. Então, como que a gente começa a pensar a jornada de dados partindo dessas premissas. E quando a gente fala de carreira, Mari, de fato, e o Daniel trouxe isso no discurso dele, na explicação dele, Data Ops não é algo novo. Era até então uma prática, uma visão, uma mentalidade que já fazia parte ali do descritivo, por se assim dizer, do engenheiro de dados tradicional. Só que com o aumento da complexidade das ferramentas e também principalmente dos desafios do negócio, passou-se a ser necessário você ter uma segregação dessas funções. Então, ter times que têm um olhar especificamente voltado para a parte de governança, para a parte de automação desses dados. E aí, quando a gente olha de um processo desde a captura desses dados a toda a parte de tratamento deles, e a gente ainda vai um pouquinho mais além. Toda a parte de machine learning, inteligência artificial, que hoje está despontando em alta, também tem um olhar de machine learning ops, de governança, de como você faz a gestão desses modelos, super interessante. Então, falo que é um movimento que já existia dentro de uma carreira mais tradicional, mas que pela demanda do mercado, ela tem se segregado, tem se especializado, principalmente no que, como a gente conhece hoje como Data Ops. Legal, Daniel. Então, praticamente, a gente está segmentando uma job description em 2 ou mais, dependendo da demanda da própria empresa. E isso gera uma complexidade, imagino, de atração e de retenção. Porque a partir do momento em que eu crio uma job description dividida, eu exijo skills diferentes, por isso até eu estou dividindo, né? A complexidade se torna maior. E eu também tenho pessoas que antes eram bons profissionais porque eles eram multidisciplinares, mas a partir do momento que eu splito isso,
ele deixa de ser um profissional adequado a uma função específica ou a outra. Como trabalhar essa atração e essa retenção diante desse cenário? O desafio da atração não é tão simples, porque toda vez que a gente passa por essas fronteiras de evolução do perfil, leva um tempo. Isso aconteceu lá atrás com o perfil clássico do BI, quando se splitou em duas responsabilidades, um perfil mais voltado para a parte de engenharia de dados, outro mais voltado para a parte de analytics propriamente, geração de insights. E agora você está existe um novo desdobramento. Então, toda vez que a gente muda, então é extremamente desafiador para os líderes, principalmente para os RHs, identificar esse tipo de talento no mercado, porque muitas vezes ele não é evidente. Então, é um profissional, muitas vezes, que está com outro descritivo, mas a atribuição dele dentro da empresa é voltada para Data Ops. Então, onde que a gente olha nesse sentido? A gente olha para o contexto ao qual ele está inserido, não só para o descritivo. Então, a gente tem um pouco desse olhar mais crítico, mais profundo de conhecer, eu falo, qual que é o contexto de tecnologia, de empresa que ele está inserido, para conseguir diferenciar se ele é um perfil que talvez está mais olhando para uma nova estrutura, para essa nova fronteira de atribuição, ou para um perfil mais clássico. Retenção é uma outra jornada, porque normalmente o profissional de tecnologia, ele se motiva pelo desafio técnico, então, que é o relacionado, então, trabalhar de forma dedicada com Data Ops é super interessante para quem gosta de trabalhar com a fronteira do conhecimento. Mas tem muito aspecto relacionado à liderança, a outros elementos que acabam fugindo do dia a dia. Então, é uma composição, mas sim existe o desafio da atração e, de uma certa forma, a facilidade de retenção por ser uma temática moderna. Então, o profissional de tecnologia ele gosta muito de estar sempre na fronteira do que tem de novo no mercado e trabalhar cada vez menos com uma visão mais legada. Tudo me dá indícios aqui de que para fluência dessa metodologia, dessa área, dessa frente, né, até porque a gente não está falando especificamente de uma posição, mas tem a necessidade de um fator muito importante que é a cultura. Sem dúvida. Existe um grau de maturidade da empresa em dados para assumir que essa área de fato vai conseguir perpetuar numa empresa que tem uma jornada inicial ainda com uma baixa maturidade, já demanda de uma área de Data Ops, ou isso pode ser inclusive um promotor para avançar a maturidade? Em qual estágio, né, o Data Ops entra? Posso começar aqui respondendo, se o Daniel me permite. Eu acho que você tem oportunidade nos dois cenários, Mari. Pode até parecer ambígua essa minha visão, mas se você é uma empresa nova que está iniciando agora, você adotar melhores práticas de Data Ops do início, trabalhar já essa cultura, imergir o teu time nessa cultura de Data Ops do início, você vai ter uma vantagem competitiva muito grande ao longo do tempo. Mas para uma empresa grande, já consolidada, normalmente essa dor ela surge também, inclusive, a partir do negócio. Porque você costuma ter silos de dados dentro da empresa que não se conversam entre si. Então, você passa a perder oportunidades estratégicas justamente por não ter boas práticas de Data Ops. Então, quando o time executivo ele percebe essa oportunidade, quem já tem um pouco mais de domínio, e aqui eu não falo tanto do lado técnico, óbvio que passa por questões de arquitetura de dados, por premissas mais tecnológicas, mas quando a gente olha para a cultura de Data Ops, tem uma oportunidade gigantesca ali de você ganhar sinergia, de você ganhar... Tem maior impacto no resultado da empresa adotando melhores práticas de Data Ops em empresas já consolidadas. Perfeito. Até complementando um pouco do que foi dito, eu acho que tem um ponto que é muito relevante. Quando nós falamos desse conceito todo, minha humilde e singela opinião, a gente está passando por uma nova revolução, né? Se for entrar no contexto ali do que a gente teve na história das revoluções industriais e tudo mais, e agora essa parte de machine learning, inteligência artificial, toda essa movimentação que está tendo pautada com dados, é basicamente, na minha visão, assim, do que eu vejo dos players do mercado,
com base no que eu gosto muito de olhar e estudar, né, para aprender sempre, eu vejo que o conceito da cloud, dos data lakes, data warehouses, tudo isso tem que se engajar muito na perspectiva das empresas que estariam começando. Por quê? Hoje nós vemos as fintechs, por exemplo, que com esse cenário drástico e infeliz da pandemia em muitos países no mundo e, tipo, literalmente tendo que se adaptar, a tecnologia se destacou muito. Agora essa questão da inteligência artificial, dos dados, o manuseio dos dados, a identificação dos clusters mais íntimos do cliente na perspectiva, assim, quando eu digo íntimos, claro, respeitando a LGPD e tudo mais, mas eu digo da personalização do produto para aquele cliente. As empresas que estão começando, se elas começarem a pensar no mindset como, poxa, eu quero ser data-driven, eu quero ser data-informed, eu quero chegar e atender o meu cliente no meu potencial máximo, já desde o início, ela vai perceber que existem serviços disponíveis por empresas do mercado de armazenamento em cloud, de disponibilização de utilização de recursos de banco de dados, tecnologias open source. Poxa, hoje o mundo ele é open. Quem acha que tudo é pago está errado. Se desenvolver uma área e começar a usar as tecnologias, recentemente a gente teve esse abalo, né, da NVIDIA com a questão, claro, já foi recuperado, mas do DeepSeek chegando e falando, nossa, olha o que foi feito com o ChatGPT, nós conseguimos otimizar e tal. Então assim, e é tudo open. Então assim, isso gera impactos. Só que as pessoas, quando elas começam um negócio hoje, eu entendo que nos planos de negócio, nos business plans, tudo que for ser desenvolvido, ela tem que colocar esse tema do dado. Porque é um alicerce. É uma pedra angular do negócio dela. Que se ela não preparar bem agora, ela vai chegar como muitos transatlânticos que nós vemos no mercado, que são empresas que estão há muito tempo e tiveram que passar por mudanças, tendo que fazer várias adaptações em cima do legado. Então, assim, isso seria o futuro dela. Mas essas empresas que estão no mercado, elas tiveram que se adequar porque é uma tendência nova, uma tecnologia nova que chegou. E estão se adequando muito bem. Agora, ela que já está começando agora como uma empresa que tem a possibilidade, não perderia tempo. E o mais importante, essas empresas que já estão no mercado, já estão deixando várias instruções de como fazer da melhor forma. É tudo muito acessível. Então, eu acho que vale até um microempreendedor, por exemplo. Vou montar uma padaria muitas vezes. A pessoa pega e fala, poxa, como que eu vou armazenar os dados dos meus clientes? Eu vou querer trabalhar com uma política de promoção daquele pãozinho quente, fresquinho que sai, disparando no WhatsApp, daqui 15 minutos passe na minha padaria para pegar o pão? Se for, data-driven é o caminho. Então, Legal, você trouxe um ponto aí sobre a revolução diante da evolução, né? Que acontece naturalmente. E no ano passado, a gente produziu a primeira edição do Data World Experience, que é um evento focado em dados. E a gente trouxe muito essa temática, né, Mari, sobre a indústria 5.0, ser o dado no centro, inclusive batendo na tecla da importância das empresas colocarem nos seus pilares estratégicos a centralidade do dado. Porque a gente acredita nisso realmente como um diferencial competitivo, seja de recrutamento, de atração, de retenção, ou seja até de mudança de processos, como tem hoje em DataOps. E quando a gente fala sobre uma mudança revolucionária, a gente fala de mudança cultural, mas a gente fala também de resistência. Como que as empresas hoje, os profissionais hoje, resistem a essa transformação que tem acontecido naturalmente dentro das corporações? olha, eu percebo que a gente está vivendo um momento muito ímpar e muito satisfatório para quem gosta de aprender. O mundo, ele está pautado muito no novo. E agora, nesses últimos 30 anos, é o que eu costumo brincar, né? Quando eu comecei a mexer com computação, eu era novo, mas eu não tinha o acesso que hoje, por exemplo, uma criança de 3 anos, 4 anos tem, e ela consegue aprender N coisas ali no YouTube, entende? A gente também, quando vai ficando entusiasta, né? Que nem até a gente brinca, ou então você vai buscando esse conhecimento. E antigamente era muito difícil, porque tu tinha que buscar livros, referências. Hoje você dá um Google, hoje você entra em um fórum, hoje você busca um material, vem na palma da mão. Então, assim, a questão da adaptabilidade das pessoas que estão no mercado, eu considero que é muito fácil, na perspectiva do quanto aquela pessoa esteja disposta a mudar. E aí eu acho que entra muito no que foi dito aqui, né? É, poxa, a mudança de mindset, a virada de chave, por quê? Nós estamos passando por um momento onde dados está tomando uma proporção muito grande nos negócios, os negócios começam a ser pautados em dados. Eu não vou ser hipócrita, na época de 2007 nós sempre ouvimos muito, data is the new oil, dados, só que ninguém respeitava isso na ordem de mercado. O marketing era baseado na intuição, era muito empírico. Você chegava com um número, a pessoa que trabalhava na frente comercial virava e te falava,
olha, eu acho que é diferente. Vamos fazer aqui do jeito que eu estou fazendo, porque vai dar bom. Eu tenho experiência, confia em mim. E todos os seniors, todas as pessoas que estavam ali, e hoje muda-se muito isso. E por quê? As pessoas, conforme elas vão estudando e se direcionando dentro das empresas, vai se equalizando. Então, assim, quando a gente fala, poxa, o porquê que uma pessoa que está no mercado de trabalho não vai ter dificuldades, na minha opinião, né, falando uma opinião pessoal minha, para se desenvolver, é porque a empresa entende que isso é uma tendência que está escassa os profissionais e dentro disso ela vai querer formar. Então ela vai criar vários programas de desenvolvimento interno proporcionando isso. Todas as empresas do mercado, eu vejo ali, né? Eu mesmo durante um tempo fiz um bootcamp da DIL, que conectava ali o Santander, que hoje eu atuo lá, e, poxa, um bootcamp fenomenal, fantástico, gratuito, aberto para quem quisesse entrar e fazer. Então, assim, ensinava Java, Angular, conexões com bancos e tudo mais, e eu fiquei fascinado, falando, meu Deus, é de graça, sabe? E não tinha nada a ver com a empresa no quesito de pagar ou consumir, era conhecimento sendo disseminado. E dentro disso, a gente vê que dentro das empresas as pessoas fazem os programas internos, e ainda tem um vasto conhecimento de pessoas que gostam de compartilhar na internet, canais no YouTube, materiais. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é tangível hoje, para qualquer profissional. E eu ouso dizer, tá? O Spark é o novo SQL e o SQL já virou um Excel. Hoje, todo mundo que for trabalhar no mercado de trabalho, numa perspectiva de gestão de produtos, dados, a dica que eu posso dar é essa: aprenda essas coisas. Posso parecer até um pouco sonhador falando nisso, mas assim, todo mundo aprendeu Excel uma época e falou, poxa, eu tenho que aprender as funções, um PROC-V, soma. Hoje, um profissional que não quer ter desgaste nenhum na hora de conhecer uma empresa de RH e se destacar no speech ali para a vaga, aprenda essas coisas, porque vai ser um diferencial absurdo, indiferente do segmento que você atuar. Então, assim, eu faria isso se eu não tivesse conhecimento. Buscaria. E a gente vive aí nessa fronteira do conhecimento, como você trouxe na sua primeira resposta, no inúmeros bootcamps de acesso gratuito, onde você pode aprender novas linguagens, novas tecnologias, mas ao mesmo tempo eu tenho a pressão corporativa. Nas minhas 8 horas por dia, eu estou ali entregando o resultado que a empresa espera de mim. Como é que você enxerga todo esse cenário onde eu desejo aprender, eu preciso aprender, mas eu tenho as minhas limitações de tempo como ser humano, um burnout batendo na porta, se eu não me preocupar com a minha saúde mental, diante desse medo de perder a inovação, né? O fear of missing out, por exemplo. A gente tem um desafio, uma oportunidade nesse sentido, Gui, porque de fato a empresa que valoriza a cultura de inovação, da evolução contínua, ela vai de alguma forma fomentar isso no time dela para que haja esse espaço de desenvolvimento, mesmo que esse desenvolvimento não seja teórico, mesmo que esse desenvolvimento seja prático. Então, vamos fazer uma POC de uma tecnologia nova, isso é desenvolvimento prático. Tem a liberdade, dá a liberdade para o profissional testar diferentes soluções, isso é desenvolvimento prático. Por mais que muitas vezes o profissional fala, poxa, mas eu não tenho tempo para estudar o teórico dentro da empresa, mas ele está se desenvolvendo, ele está acompanhando o mercado de uma forma contínua. Mas existe, e até queria puxar o gancho na tua pergunta anterior que você fez para o Daniel, eu acho que o desafio e a limitação, ele também passa pelas pessoas, porque, assim como a oportunidade, porque ainda existe muito a visão de o dado é da minha área, o dado é do meu time, o dado não, o dado é da empresa. Então, existe ainda muito esse desafio de, poxa, o dado do financeiro não conversa com o dado da produção, da indústria. Mas tá todo mundo colocando um esforço enorme para que tenha cada vez mais dados, utilizando as ferramentas que são melhores, que são utilizadas hoje em dia. Fomenta isso, só que a cultura, as pessoas ainda têm aquele apego emocional de pensar que ao meu cargo, a minha responsabilidade, ela tá atrelada à informação que eu retenho, sendo que na realidade é o completo oposto. É o insight que eu disponibilizo que potencializa a carreira, que potencializa a cultura e que vai gerar essas oportunidades de desenvolvimento, como a gente está discutindo aqui. A gente falou de pessoas, Uhum. né? Um pouco sobre carreira.
Falamos de cultura, um pouco de processos também, como que isso entra dentro desse conceito e dessa metodologia. E eu queria explorar ferramentas agora, tentando juntar um pouquinho as perspectivas de vocês. O que vocês consideram como indispensáveis e que podem ser escaladas dentro de uma organização que passa a olhar para o DataOps como uma área estratégica? O que é necessário? Quais as indispensáveis? Quais as mais modernas e atuais que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes terem isso como uma dica valiosíssima vinda de vocês? Eu não sou uma pessoa técnica, mas eu vou dar meu pitaco aqui pelo que eu vejo de demandas no mercado, né? Então, eu acho que quando a gente fala de ferramentas, a parte de gestão de pipeline de dados é um dos aspectos mais importantes, assim, quando a gente olha de DataOps. Então, você tem ali um Prefect, você tem um Airflow, então você tem ferramentas que são de uso comum e quase eu falo que nas empresas que têm uma arquitetura, uma visão de dados mais moderna. Então, você tem toda a parte de CI/CD, integração contínua, então você tem opcionalidades ali eu falo que emprestar ferramentas do DevOps ali do dia a dia dele, então toda a parte de Kubernetes, toda a parte de integração contínua CI/CD com Jenkins, enfim, tudo mais. E você tem a parte de monitoramento, que eu acho que é um dos aspectos que a gente tem mais oportunidades aqui no que tange a governança. Então, você tem algumas ferramentas de monitoramento, muitas delas são open source hoje em dia, então você tem um grau de oportunidade aqui de construir uma visão de ferramental, né, de governança, de monitoramento, de automação muito grande. Com desafios de integração também, Sim. quando as estruturas são mais complexas e Sim, maduras. tem que ter um também, olhar de né? arquitetura. De arquitetura. E o próprio desafio da escolha, se tem uma imensidão de oportunidades de sistemas, qual que eu priorizo estudar para eu ter uma capacidade de ser atraído por uma empresa com mais chances do que estudar o B e as empresas estão recrutando quem conhece o A, por É exemplo? isso aí. E assim, um ponto que eu acho muito legal é a perspectiva que a gente tem de variação, porque quando a gente fala, por exemplo, de algumas tecnologias, a gente vai ter várias interfaces e várias formas de tratar cada um dos cenários, seja a parte de visualização, a parte de governança, a parte de gestão. Quando a gente fala do DataOps, entra muito a parte de manufacturing, a parte de Lean, então a gente tem aquela perspectiva da cultura Agile, que traz muita coisa da questão do que já está se habituado, né, com metodologias ágeis, com muito aplicado a DevOps. Então a gente tem ali Scrum, Agile, Kanban, então uma série de metodologias que fortalecem, né, fortificam a aplicabilidade do que a gente vai querer como arquitetura. Só que o mais importante é a gente saber fatiar os momentos, né, nós sabemos fatiar os momentos em que cada uma dessas ferramentas precisa entrar, porque primordial hoje seria a questão do armazenamento do dado, na minha visão. Teria que se pensar em uma forma que, poxa, o que eu quero fazer? Uma coisa mais fechada, uma coisa mais aberta, uma coisa mais elástica, com um tempo de resposta mais amplo, qual é o tipo de consultas que eu vou fazer, grandes volumes, baixos volumes, e tudo isso vai ir determinando dentro dos funis das ferramentas que você tem de mercado, dos tipos de banco de dados que você pode criar, relacional, não relacional, e aí dentro disso você tira a concepção do que é melhor para o seu negócio. Então eu acho que nessa questão do armazenamento do dado já entraria muito isso no mindset ali da questão da arquitetura. Poxa, eu vou usar um banco, mas o banco precisa fazer o quê? O que eu tenho que guardar aqui dentro? E a partir disso você começa a pensar na gestão desse dado, na sustentação, em como você vai querer exibir ele, em como vão existir os processos de machine learning, que seja, ou os motores que vão estar ali sustentando rotinas diárias de processamento. Porque hoje, a partir do momento que você desenvolve uma metodologia baseada em cloud, você não tem mais o porquê de ter o desgaste de pensar muito na questão do desenvolvimento de forma que não seja escalável. Porque colocando ali, você já vai ter escalabilidade. Então é mais importante a governança. Coisas que estão no dia a dia. Poxa, nós ouvimos falar muito, né, dos temas de dados recentemente. A gente participa de fóruns, né, vai vendo. O pessoal começou a colocar selos de certificação da qualidade do dado. O dado bruto, o dado trabalhado com regra de negócio. O dado numa visão de consumo final, onde já tem todas as visões na perspectiva do produto para o cliente. Então, nesses graus, poxa, quais as ferramentas que vão ter sinergia para mostrar isso, para agregar isso? E o mais importante, como que eu quero conectar isso de uma forma que o meu produto seja viabilizado para o meu cliente?
E isso envolve Faça sentido custo, pro meu faça negócio sentido para o também. negócio. Uhum. Porque senão você cria grandes elefantes, né? Na perspectiva de arquitetura, sustentação, poxa, pesado, quando eu digo elefante, é uma coisa que pô, você vai ter que ter um custo operacional, você vai ter que ter uma série de headcounts, quando na verdade, dependendo da pegada do seu negócio, se tu tiver um curso, você se desenvolver e sendo um microempreendedor, você chega lá, se você é uma empresa de pequeno médio porte e quer montar uma área pequena, mas começar com uma coisa um pouco mais organizada, montar uma estrutura de governança que faça de fato uma gestão legal, você vai ter padrões em nomenclatura, padrões em tabela, padrões em conceitos, forma de relacionar. O processo começa a ficar fluido e você não precisa expandir tanto os times numa proporção com que você expande seu negócio. Uhum. Que é a maioria dos erros que são cometidos quando a gente fala dessa, não amadorismo, mas essa falta de conhecimento inicial na hora de se montar uma estrutura, né, que vai avisar o Data Ops. Então assim, poxa, qual é o tamanho do meu desafio? Quais são as tecnologias que eu tenho que atende ele hoje e que são expansíveis para o que o meu plano de negócio quer estabelecer para o futuro? E vai acompanhar. Então, veria nessa linha. Você trouxe por 2 momentos aí, primeiro o cenário da padaria e agora as microempresas, né? Então esse é um desafio também, que muitas vezes é um bicho-papão para quem é pequenininho, fala: "Isso não é para mim, isso está longe de mim", etcétera. Eu queria que você trouxesse algum caso de sucesso de aplicação de DataOps, onde foi disruptivo, onde foi um divisor de águas, para que o nosso ouvinte consiga tangibilizar isso e entender que independente do tamanho da minha empresa, eu consigo aplicar algo nesse sentido. Show. Olha, eu tenho alguns cases, um pessoal de um negócio que eu já toquei meu e de alguns clientes. Anteriormente, eu trabalhei muito com marketing pautado em dados, antes da virada da pandemia, isso por volta entre 2018 e 2020, eu peguei uma grande expansão disso. E, claro, a gente vai percebendo uma série de coisas. E às vezes, quando a empresa é pequena, o microempreendedor, ele não acredita muito na perspectiva de investir nisso, porque ele acha que vai ser caro. E, na verdade, ele também não tem aquela disponibilidade de tempo para conseguir sentar, e é um pouco daquilo que tu comentou. Poxa, eu já faço uma gestão do meu negócio, é, poxa, fornecedores, controle de caixa, tudo aquilo que está no dia a dia de uma empresa. Microempreendedor, ele faz tudo aquilo e ainda tem que se preocupar com a experiência do cliente, agregar o produto, e ele foca muito naquilo. E aí, quando a gente vira e fala, calma, organiza seu tempo e separa um pedaço desse seu tempo para você se desenvolver e entender que você pode agregar e expandir sua empresa em algum momento, ou então até mesmo você, com conhecimento simples de algumas ferramentas, conseguir otimizar muito. Eu vou dar alguns exemplos que já foram praticados ali com alguns clientes, que na época fazer essas consultorias, poxa, o que mais pegava era o que foi dito aqui na mudança do mindset. Às vezes se diz, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Só que, poxa, o Excel é uma coisa que muitas pessoas já conhecem. E você, por exemplo, consegue integrar com o Microsoft o Excel com o Power BI. Então, aquilo que tu faz ali no Power BI pode originar de uma base no Excel, que tu está acostumado a fazer uma série de funções, que quando você entrar no Power BI, tu dá 2 cliques e ele traz para ti numa visão mais própria para relatório. Então, assim, poxa, o controle do fluxo de caixa, o controle do potencial de clientes, você vai tendo muito mais tempo disponível para pensar na estratégia da sua empresa, sendo até mesmo um microempreendedor, ou um empreendedor individual, a partir do momento que você começa a ter esse conhecimento. E aí esses cases, por exemplo, a logística, a perspectiva de disparos para clientes, você consegue ter bases, sempre respeitando a LGPD, entendendo ali os princípios, né? E consegue começar a fazer um marketing diferenciado sem uma equipe de marketing. Então você vira e fala assim, poxa, eu tenho uma base de clientes cadastrados, onde eu tenho ali um WhatsApp, uma lista de transação, um A, um B, um C. Eu começo a perceber padrões de utilização do meu serviço, do meu produto, ou então de envio do meu produto. Por exemplo, comida, quero comer muito. Você percebe que na hora do almoço, durante a semana, a pessoa quer comer aquilo. Só que não é sempre que ela vai pedir, por exemplo, um lanche, pedir uma pizza. Só que se você instigar aquilo ali de forma contínua e descobrir quais são os clientes que acessam durante a semana, se você potencializar aquele pop-up, aquela propaganda para ele no fim de semana, ele provavelmente vai pedir. Isso já foi visto na prática. Eu tinha um índice de venda aumentando em 80% em alguns casos dos clientes, onde, poxa, a pessoa pegava e ficava a semana inteira criando a expectativa de consumir aquilo. E no fim de semana, o preço promocional caía por terra e a pessoa consumia mesmo assim. Como? Usando dados. E como que eu sabia qual era o cliente que eu olhava? Poxa, eu fazia um registro e era manual, claro, porque era uma pequena empresa, mas através desses Excel, através dos arquivos que eram gerados, eu conseguia fazer insumos de analytics. E dentro disso potencializava. Um outro exemplo um pouco mais robusto, não tanto com Excel, era com SQL. Porque o SQL ele é um banco de dados
Quando você olha, ele tem a licença, toda uma questão, e o investimento vale. Tem outros bancos de dados que são gratuitos, que são free. Então, tu pega esses bancos de dados e começa a imputar. E isso é uma atividade que, se você for ver, para ter controle e gestão do seu cliente, do fluxo de caixa, todas as coisas que você tem, você vai potencializar muito. E dentro disso, você começa a perceber quais são os clientes que mais fazem pedidos de determinados produtos ou serviços. E a periodicidade disso. Então, você começa a criar também chamadas, e você começa a criar dentro do seu micronegócio uma área de CRM. Já tem muitas vertentes dentro do cenário atual. Eu queria endereçar para o Diego uma pergunta linkada a futuro. Como você enxerga o futuro dessa área de Data Ops e tendências mais promissoras para a gente endereçar aqui para o nosso ouvinte? Excelente pergunta, Mari. Fala que para a gente olhar para o futuro, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado. Eu tenho um trabalho mais de 15 anos com esse universo de recrutamento, os últimos 8 bem dedicado para o universo de tecnologia. E apesar da gente entrar na hype hoje em dia do que é o DataOps, do AI, eu já conduzo algumas posições estratégicas com esse norte desde 2018. Então, o que todo mundo apontava, o que era o futuro para alguns, ali já estava muito do que já era o Presente. dia a dia. Uhum. Já era o dia a dia de muitas empresas e com olhar exatamente dentro daquilo que a gente está discutindo de melhores práticas hoje. Então, eu tenho um cliente meu que eu atendo há muitos anos, que é uma empresa listada na Bolsa, líder global de mercado, que da construção da área de dados deles já havia essa preocupação de governança, de escalabilidade, de monitoramento. Então, é um elemento que já faz parte do dia a dia. Então, quando a gente fala de futuro de DataOps, a gente olha muito porque já é a realidade dentro de algumas empresas hoje em dia que a gente consegue ter esse acesso. Então, para mim, o DataOps, ele vai, a evolução dele é realmente ter uma disseminação cultural. Então, passa por aí. Então, DataOps vai deixar de ser uma palavra que vai estar, que hoje está dentro do universo de tecnologia e vai passar para o universo de negócio. É um pouco do que a gente vê de Gen AI hoje em dia. Então, hoje, você perguntar para qualquer CFO, para qualquer... Ele já sabe o que é uma inteligência artificial, ele já está mexendo no chat GPT. Isso vai ser um pouco, na minha visão, do que vai passar o DataOps. Então, o RH vai se preocupar com como que está sendo a gestão, a governança dos dados deles, financeiro, a produção. Então passa muito por essa disseminação cultural que a gente vai ver nos próximos anos. Tecnologia vai evoluir com certeza. Eu acho que a gente vive emprestando aqui a frase que o Daniel falou, a gente vive num momento muito único, a gente vê evolução tecnológica de uma forma muito acelerada. Então, tem empresas que não existiam há 3 anos atrás, que hoje já são líderes globais de mercado, dentro de determinadas soluções. Eu acho que a gente está só no início disso. Então, a disponibilidade de ferramental, ela vai ampliar muito, e isso vai acelerar principalmente a evolução da cultura. E, naturalmente, a gente vai começar a perceber esse desdobramento de atividades que antes estavam todas dentro de um único escopo, sendo cada vez mais fragmentado, principalmente nas grandes empresas. Porque quando a gente... E aí o cenário que estava trazendo da pequena empresa, mas o que eu transito muito no dia a dia são das grandes corporações. Então, quando você pega uma empresa que tem 5, 10 mil pessoas ao redor do mundo, a quantidade de dados gerado é muito grande. É muito grande. Só que ainda é muito desconectado. Então, igual hoje em dia nós vemos uma disseminação, a entrada cada vez maior de profissionais de analytics dentro das áreas de negócio, nas diferentes vertentes, a gente vai começar a ver também ter aquela pessoa ali de governança, de DataOps ali dentro das áreas de negócio também. Então passa ali por uma evolução natural que a gente vê, já olhou para trás, viu acontecendo, quando a gente olha para frente, muito provavelmente essa vai ser a direção. Vamos lá, Diego e Daniel, acho que a conversa está muito rica, né? Mas a gente já pode ir para o quadro game, Guilherme? Vamos?
Bom, o quadro game eu vou desenhar um cenário aqui. Eu falo que é fictício, mas a maioria dos cenários que eu trago são muito realistas, na verdade. E aí sempre apresenta uma problemática e vocês são convidados a trazer soluções para essa problemática. Usando, obviamente, né, as perspectivas diferentes de vocês e a bagagem e experiência que vocês já possuem. Uma empresa de comércio eletrônico está enfrentando problemas com a qualidade dos dados que alimentam seu sistema de recomendação de produtos. Os dados são provenientes de múltiplas fontes, o que é muito comum, né, no modelo de negócios eletrônicos de e-commerce, incluindo o histórico de compras, comportamento de navegação e interações em redes sociais dos usuários, clientes, consumidores. Devido a processos manuais e a falta de integração entre as equipes de dado e desenvolvimento, né? É raro, mas Cenário acontece com frequência. muito, né? É raro, mas acontece muito. Lá nas nossas empresas não, só lá fora no mercado. Há atrasos na atualização dos modelos de recomendação, resultando em experiências insatisfatórias para os clientes, né? Então, recomenda aquilo que não tem nada a ver com ele e acaba gerando uma experiência ruim. O que você faria, né? Como vocês implementariam práticas de DataOps para resolver esses problemas e otimizar o ciclo de vida dos dados nesta empresa? Por onde a gente começa? O que é o escopo de um projeto que vai lidar com essa problemática? Eu acho que a defasagem do tempo de atualização dessas bases é algo que vai resultar muito lá na ponta e que, se a gente não tiver uma governança muito bem pautada em como esses dados vão ser disponibilizados e o tempo de disponibilização que cada área leva para gerar, por mais que o sistema seja manual, esse tipo de coisa é o que faz na ponta ter esse tipo de cenário que você citou, do cliente tá tendo uma recomendação totalmente fora do escopo. Então, se você pega, por exemplo, e normaliza os processos, entendendo qual é a etapa de cada uma das áreas envolvidas na tomada de decisão final para o cliente e o tempo necessário para a execução daquela atividade, mesmo que manual ou não, e entender nessa escala o que é manual e pode ser otimizado com baixo custo e uma performance mais bem direcionada para o cliente, e conseguir engajar tudo isso dentro da metodologia da governança, a gente consegue ter um resultado eficiente em curto prazo. Só que, óbvio, tem variáveis que mudariam muito o cenário. Por exemplo, o tamanho dessa empresa, quantidade de setores, quantidade de clientes, quantidades de produtos sendo disponibilizados. Hoje a gente vê o mercado indo muito numa linha de simplificação de produtos por conta disso. Nesse cenário que tu está dando como exemplo, a complexidade de ofertar coisas diversas, que às vezes não é o que é mais consumido pelo cliente, gera um esforço e uma entrega dos times para não atingir um resultado financeiro esperado no final e uma experiência positiva para o cliente. Então, consequentemente, a gente entende que, poxa, o que eu faria se eu fosse a pessoa que tivesse que tomar a frente dessa solução? Faria uma análise de todos os produtos que de fato estão tendo saída, qual é o produto de maior impacto em receita e que o meu cliente consome mais, para eu poder entender o processo dele de ponta a ponta, pegar todos os gaps e, a partir dele, começar um piloto para, de fato, modificar a estrutura da governança do dado e treinamentos, mindset, para que a pessoa tenha ali acompanhamento. Iria nessa linha. Perfeito. Respondeu tudo? Tem Não, mais eu coisa? tenho aqui. Tem muito Porque mais coisa. eu trago um pouco da linha de pessoas, né? Então, o meu primeiro diagnóstico ele seria entender um pouquinho como que é a estrutura organizacional, por que esses times não estão conversando, né? Então, entenderia ali justamente qual que é um pouco do perfil da liderança de cada uma das áreas. Então, porque por mais que na ponta soe um desafio técnico, muitas vezes por trás você tem é humano. Então, poxa, se você quer buscar uma sinergia maior entre os times, talvez não faz sentido você ter uma pessoa que consiga contribuir como líder nas duas temáticas, e aí você desce, poxa, a liderança está alinhada, a liderança está promovendo. A gente tem as pessoas com hard skill necessário para executar essa estratégia de DataOps de acordo com a visão que a liderança tem, porque um desafio às vezes a liderança ela tá alinhada na visão, mas o time abaixo dela não tem o hard skill necessário ou o soft skill necessário para promover isso. Então, e aí é onde entra o DataOps. Então, será que aquela pessoa tem o conhecimento, o domínio necessário para
ter essa ótica de visão de fluxo e pipeline de dados que está impactando na ponta da experiência. Então eu falo que é uma engenharia reversa que tem que se fazer, e eu faço isso muito da ótica humana. Então, se existe esse alinhamento no alto nível, se a pessoa tem o domínio, o hard skill para fazer aquilo acontecer, aí tem que entender aí onde entra. É falta de ferramenta, é falta de investimento, por que está acontecendo. Se não, aí talvez você vai precisar substituir aquele profissional por um outro que às vezes vai ter o mesmo custo para a empresa, só que vai ter um impacto de valor muito maior. Então, essas são discussões que são bastante comuns no meu dia a dia, né? Tô com a dor aqui, quero... A minha missão é sempre entender qual que é o objetivo. E aí entende como que tá desenhado o cenário. Porque às vezes parece óbvio, parece técnico, mas não é. Tem algumas camadas ali que precisam ser investigadas para a gente conseguir, inclusive, fazer o nosso trabalho bem feito. Sim. E muitas vezes olhando para um diagnóstico, para um People Analytics, para um PDI bem feito, você resolve essa seara sem se preocupar muito com o tech em si, né? Sim. Pessoal, foi muito rico, gostei bastante do papo, foi bem interessante conhecer um pouco mais a respeito da temática DataOps. Obviamente a gente fez de uma maneira bem macro aqui, sem muita profundidade, tenho certeza que outros episódios aqui enriqueceriam ainda mais o nosso conhecimento. Gostaria de agradecer o tempo de vocês e como que as pessoas podem continuar esse assunto com vocês, onde elas podem se conectar com vocês. Perfeito. A minha principal plataforma é o LinkedIn, não tinha como ser diferente, né? Então, consegue me localizar como Diego Barbosa no LinkedIn, ou através do site da Ruby, que é www.ruby.com.br. Ruby é ROOBY. Legal. Contigo, Muito bom. Daniel? Eu pelo LinkedIn, uma rede muito boa aí. Daniel Casari vai estar lá. Casari é C-A-Z-Z-A-R. Então, não tem erro. Daniel Casari, vocês conseguem fazer café digital comigo. Podem chamar que eu respondo, tudo bem? Por esse entusiasta. É isso aí. Obrigada, Daniel, por ter aceito o convite, por compartilhar o seu conhecimento tão rico. E você também, Diego, muito obrigada por ter aceito o convite de estar com a gente hoje e compartilhar o seu conhecimento com a gente também. Obrigado, Mário. Muito obrigado, pessoal. E se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe e comente o que você pensou a respeito da temática de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse foi mais um episódio do Desvendados, o podcast do Grupo Tocapa. Desvendados,